sem nos reunir em comunidade, no nascimento da igreja, no nascimento da primeira comunidade cristã com Jesus, também é o nosso novo nascimento, né? Como células, como irmãos, por isso que nós nos reunimos hoje. E assim como Jesus falou na semana passada, na palavra, eis que eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo. Eu creio que os discípulos ali ficaram ansiosos durante aquela semana. Imagina o coração deles, mas como que ele vai nos deixar? E quem que ele vai enviar? O que é isso que vem sobre nós? E é isso que nós estamos também celebrando no dia de hoje. Este cessar desta ansiedade, sabendo que o Espírito Santo vem em todo o Pentecostes sobre nós para nos dar direção. Amém. O Senhor deu com o seu Espírito Santo aos discípulos, a Maria e à igreja, direção. Se você precisa hoje de uma resposta na tua vida, na vocação, na família, o Senhor hoje vai te dar a direção. Vamos chamar o Júnior, que vai fazer a primeira partilha para nós nesta manhã. E com esse mesmo Espírito Santo, e com a presença da Virgem Maria de Pentecostes, pedir que tudo aquilo que foi preparado possa ser partilhado pelo Espírito na vida dele. Maria, 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 Maria. Vem, Senhor, Maria, Maria, Maria. Sobre a vida do Júnior, falando nele, Senhor. Dele a autoridade, Senhor, de profeta, de Pentecostes. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, dando fogo e o fervor sobre a vida dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos, salve Maria Imaculada. Hoje, como o Daniel já colocou, um dia de alegria, nós já rezamos por este momento, que nós celebramos o Espírito Santo de Deus e esperamos muito, chegou o dia, nós esperamos por este momento, esperamos para viver esta graça do Espírito Santo. Esperamos para receber o Espírito Santo em nós, para nos fazer novos, para nos transformar. E Deus nos dá essa graça neste dia de maneira especial, porque estamos aqui reunidos em comunidade, entre irmãos, porque vamos ter um dia inteiro na presença do Senhor e diante do seu Espírito agindo em nós. E louvado seja Deus por cada um de nós que aqui estamos, que viemos, que aceitamos o convite, porque essa solenidade não é apenas uma festa passageira, mas é uma festa que vai perdurar durante todo o nosso ano. O Espírito Santo de Deus vai agir profundamente em nós, nos dando respostas, nos dando moções, nos impulsionando para fazer a vontade de Deus e nos dando a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Olha que graça que o Senhor nos dá. E quando nós aceitamos esse convite de estar aqui, nós aceitamos esta graça. Nós aceitamos esse chamado do Senhor e pela graça de Deus aqui estamos. E Deus vai agir, e o Espírito Santo vai agir no nosso meio, e vai nos dar as respostas que nós buscamos, mas também vai nos dar aquelas que nós nem imaginamos. Porque a gente não sabe nem o que a gente quer, o que a gente precisa direito, mas o Espírito Santo de Deus vai nos dar aquilo que é necessário, aquilo que é vontade
do Senhor para a nossa vida, e pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, é melhor do que aquilo que você quer. É melhor do que aquilo que você pensou. É muito mais do que você imaginou. É muito mais do que nós imaginamos. Mas vamos iniciar pegando a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Amém? Todo mundo encontrou? Se for a Bíblia Ave Maria, 1954. É diferente, né? É que eu já mudei de fase, eu estou na letras grandes já. Então não vai bater. 1528, obrigado, Ju. Bom, vamos pelo versículo então. Capítulo 3 da carta aos Hebreus, versículo 7 e seguintes. Amém? Então vamos lá. Versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado, porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firme até o fim a nossa fé dos primeiros dias. Enquanto se nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. E quais foram os que se revoltaram contra o Senhor, depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Contra quem esteve indignado o Senhor durante 40 anos? Não foi contra os revoltosos, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão a esses rebeldes? Portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, li esse trecho todo para que a gente tenha uma compreensão deste momento em que o Senhor fala a nós através do seu Espírito Santo, e Ele vai nos dizer, relembrando o Salmo lá atrás, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor é muito claro nessa palavra,
e ele deixa bem claro, e é uma palavra de ordem para nós. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então nós podemos entender aqui que o Senhor vai nos dar duas certezas. Primeiro, que ele fala através do Espírito Santo. O Senhor fala a nós. Como a gente falava de Pentecostes, não foi algo lá atrás, lá longe, que aconteceu, não. Acontece hoje. E da mesma maneira que o Senhor falou lá com os pardos, elamitas, os da Mesopotâmia, com todo aquele povo da Panfígia, tanto lugar, da mesma maneira ele fala com o povo do Batistini, do Represa, do Ipanema, do Jardim Central, de São Bernardo, de Roma, hoje. E a palavra é bem clara, o Senhor fala conosco hoje, não falou ontem, falou sim, mas não ficou só no ontem, não ficou só lá no passado, e não foi só para aqueles homens daquele momento, o Senhor fala conosco hoje. Toma posse disso, porque o Senhor fala com você. Através do seu Espírito Santo, ele fala ao teu coração. Não é algo passageiro, não. É algo sempre. Da mesma maneira que o Senhor disse ontem, ele fala hoje. Mas da mesma maneira também que o Senhor nos fala isso e nos garante isso, que ele fala, e que ele fala o tempo inteiro conosco, ele também diz, tem uma condição que impede você de ouvir aquilo que eu te falo. E essa condição que impede você de ouvir o que eu te falo é a dureza do seu coração. E aí o Senhor nos dá uma ordem muito clara. Não endureçais o vosso coração. Se o seu coração estiver cheio de barulho, cheio de coisas erradas, cheias de pecados, cheias de preocupações exageradas, ele vai ficar endurecido diante da palavra do Senhor. E o que o Senhor quer neste dia, nesta manhã, e já começando hoje, já começando neste momento, desde que nós viemos da Santa Missa, ele quer pôr a mão no seu coração e quer tirar toda a dureza do seu coração. E ele pode fazer isso, mas você precisa dar livre acesso ao Senhor. Livre acesso à ação do Espírito Santo de Deus. Se você deixar, Deus vai agir profundamente na sua vida, vai aquebrantar o seu coração e você poderá ouvir a voz do Espírito Santo, como Maria ouviu, como os apóstolos ouviram naquele dia. Hoje para nós também é um cenáculo, hoje para nós é Pentecostes, hoje para nós é dia de ouvir a voz do Senhor e Ele quer falar com você especificamente. A gente fala no plural, a gente fala com todo mundo, mas o Senhor quer falar com você. Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. É na sua vida, é nas suas preocupações, é nas suas angústias, é nas suas dúvidas, é nas suas alegrias, é na sua fé. O Senhor quer falar com você. Ah, mas eu vim meio por acaso, mas eu nem queria vir, mas estava chovendo, mas você veio. E se você veio, você disse sim, o primeiro passo foi dado. O primeiro passo foi dado e Deus vai agir porque você está aqui. Amém? Acredita, o Senhor fala e Ele não quer nos ver com o coração endurecido. Por isso Ele quer tocar profundamente. Não foi ontem, é hoje, é agora que o Senhor quer falar. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. O Senhor fala em você. Se você diz Jesus é o Senhor, se Jesus é o Senhor da sua vida, é o Espírito Santo quem te motiva, é o Espírito Santo quem age em você. Como Deus age na nossa vida. A gente, quando está aqui prestes a uma festa como essa, a um momento como esse,
Parece que tudo o que acontece é a ação de Deus. Tudo o que acontece é o Senhor falando conosco. Durante a semana, assim, a gente pensando na pregação, pensando nas orações, e aí passa um carro, eu vejo o Senhor no carro. Parece brincadeira. Gosto de um cara passando de bicicleta, eu vi Jesus ali naquele cara. Falei, eu vou lembrar dessa bicicleta na hora da pregação, porque Deus fala nas coisas mais impressionantes, mais difíceis, mais, sabe, que você pode passar despercebido na sua vida, o Senhor está ali falando. Eu estou ali no meu trabalho conversando com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e Deus está agindo porque Ele fala através de nós, aqueles que são chamados a ouvir, aqueles que dão acesso ao Senhor, são usados e o Senhor fala, porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Então já aplaude o Senhor, porque Ele já falou através de você. Ele já agiu na vida de alguém através de você. Olha que interessante. Ontem o Daniel compartilhou conosco da comunidade o discurso do Santo Padre, o Papa Leão XIV, direcionado às novas comunidades, e eu achei fantástico um trecho, que ele vai dizer assim: depois há as realidades nascidas de um carisma. O carisma de um fundador, ou de um grupo de iniciadores, ou o carisma que se inspira no de um instituto religioso. Aí mais para frente ele diz assim: assim, tudo na igreja é entendido com referência à graça. A instituição existe para que a graça seja sempre oferecida. Os carismas são suscitados para que essa graça seja recebida e dê frutos. Sem os carismas, corre-se o risco de que a graça de Cristo, olha só, sem os carismas, corre-se o risco de que a graça de Cristo oferecida em abundância não encontre terreno propício para a receber. Vou ler de novo, para a gente entender bem. Sem os carismas, corre-se o risco de que a graça de Cristo, oferecida em abundância, não encontre terreno propício para a receber. É por isso que Deus suscita os carismas, para que despertem nos corações o desejo de um encontro com Cristo, a sede da vida divina que Ele nos oferece numa palavra, a graça. Olha só que bonito que o Papa nos falou. Olha só que bonito. Se não fosse esse carisma, nós correríamos o risco da graça de Deus, que é enviada em abundância pelo Espírito Santo, correríamos o risco dela não encontrar um terreno fértil para dar frutos. Por isso nós precisamos estar com o ouvido atento, com o coração aberto, dispostos a entender, a ouvir e a ser canais da graça do Espírito Santo de Deus, da ação de Deus, para que a graça de Deus, que é abundante, não é pouca não, encontre terreno fértil. É através de nós, é através do nosso sim, é através da nossa entrega ao Espírito que Deus vai agir na vida das pessoas. É que Deus vai curar as pessoas. É que Deus vai salvar, vai encontrar as almas. Vai salvar as almas. Você não é um nada, não. Por mais pequeno que você seja, que eu seja, que todos nós sejamos, Deus nos deu um carisma e colocou nele, através do Espírito Santo, toda a graça abundante, não somente para você, não somente para mim, mas para chegar ao coração de todo um povo que precisa conhecer o amor de Deus, que precisa conhecer a graça de Deus. Por isso o Espírito Santo hoje ele vai transformar, e ele quer transformar a nossa vida para que a gente diga sim. Para que a gente aceite esse carisma de verdade. Não de faz de contas.
Não por conveniência, porque eu vou lá, porque eu fico lá. Não, Deus quer frutos. Deus quer agir e quer dar frutos em abundância através da sua vida, do seu sim, do seu chamado, da sua vocação. Não importa se você chegou na comunidade hoje, não importa se você está aqui há 25 anos, não importa se você veio só para esse retiro, não importa se você é consagrado, é caminhante, é compromissado, não importa, Deus quer agir através de você, por isso você está aqui, e Ele vai agir se você ouvir, se a dureza do seu coração não impedir você de ouvir a voz do Senhor, como nos diz o Papa. O seu carisma não é por acaso, ele é um canal da graça de Deus para encontrar terrenos férteis no coração das pessoas, no coração dos filhos de Deus. Assim como encontrou no nosso um dia. E nós dizemos sim, e nós estamos aqui. Mas, muitas vezes a gente deixa a dureza do nosso coração fazer como fez com aquele povo lá no deserto, que caminhou 40 anos e que por vezes se revoltou contra o Senhor, porque algo não aconteceu, porque não aconteceu do jeito que queria, porque demorou. Quantas vezes a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, essa graça está demorando na minha vida. Eu esperei, a graça não aconteceu ainda, mas já aconteceu na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu vizinho, que nem na igreja vai, na minha não acontece. E a gente vai se revoltando contra o Senhor. E tudo isso que a gente vai se revoltando vai criando dureza no nosso coração. E quanto mais duro, menos eu vou ouvir e menos eu vou alcançar a graça de Deus. O Senhor fala aqui no versículo 10 aqui da carta do terceiro capítulo da carta aos Hebreus. Sempre se desviam em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Se a gente se desvia pela dureza do nosso coração, a gente não conhece o caminho do Senhor. A gente não encontra esse caminho de graça. E a gente não chega ao que está lá no 11. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Chegar na graça do Senhor. Qual é o lugar de descanso que o Senhor nos prometeu? Qual é o lugar de descanso que o Senhor preparou para nós? No seu coração, na ação do seu Espírito. E a dureza do nosso coração impede a gente de ouvir essa ação do Espírito. E a gente não chega nesse lugar de repouso, de consolo, de cura, de libertação que o Senhor preparou para nós e que Ele quer nos dar. Ele quer nos entregar totalmente. E às vezes a gente fica revoltoso com o Senhor e não chega na graça, porque a gente fica pedindo uma migalha e o Senhor tem um banquete para nós, mas a dureza do nosso coração, os barulhos que tem no nosso coração nos impedem de mergulhar naquele banquete, de mergulhar naquele rio de graça que o Senhor preparou para nós. Olha, deixa de lado aquilo que você quer. Deixa de lado aquilo que você acha que é importante. Olha para o Senhor agora e fala, Senhor, faz em mim aquilo que é tua vontade. Age em mim de acordo com teu Espírito. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Não a voz do mundo, não os barulhos do mundo que me impedem de ouvir a voz do Senhor. Esses dias fui na padaria comprar pão, leite, sei lá o que eu fui comprar na padaria. E a minha conta na padaria deu R$ 6,24. R$ 6,24. E na hora que eu fui pagar a conta, eu entendi a moça do caixa falar 124. Na hora que ela falou, eu já estava pagando assim, ó. 124, opa. Eu falei, quanto? Ela falou, não, 6,24. Eu falei, nossa, você não sabe quanto que eu entendi. Falei, eu achei que a gente ia ter um problema aqui. Entendi 124. Ela falou, é a correria, né?
É muita correria, né? Isso aqui acontece direto. Eu falo um valor, a pessoa entende outra. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente está andando numa correria tão grande que a gente não está vivendo aquele momento. Quantas vezes será que eu paguei a conta errada e fui embora sem perceber? Teve vez que eu lembrei. Eu cheguei em casa e falei para a Nava, nossa, agora que eu parei para pensar, eu acho que eu paguei a mais. Agora já era, não vou voltar lá, né? Quantas vezes? Porque não estou vivendo aquele momento. Porque eu estou ali na correria, eu estava ali pagando e pensando no que eu ia fazer no trabalho, no que eu ia fazer em casa, com quem que eu ia ter que conversar, no problema que eu estou, na conta do banco, menos ali em olhar o visor da máquina e ver quanto que eu estava pagando. E muitas vezes a gente está no grupo de oração, ou na célula, ou até na Santa Missa, e se perguntar qual foi a palavra daquele dia, a gente vai falar, não lembro. O que mais te marcou no que o padre falou? O que mais te marcou no que o pregador falou naquela pregação? Não lembro. Você que falou umas coisas muito bonitas, mas eu não lembro, porque a gente não está vivendo aquele momento. Para ouvir a voz do Espírito Santo, eu preciso viver integralmente este momento. Eu não posso ficar pensando na morte da bezerra, na vaca que foi para o brejo, no problema que está acontecendo lá longe. Eu preciso viver aqui. São José Maria Escrivá tem uma frase que ele diz assim: faz o que deves e está no que fazes. Porque muitas vezes a gente pode até estar fazendo o que tem que ser feito, mas não está naquilo que está sendo feito. A gente não está vivendo aquilo, como eu não estava vivendo ali na hora de pagar a conta. E muitas vezes eu não vivi na hora que eu sentei aí para ouvir a palavra de Deus, porque fiquei pensando em outras coisas. Deus vem falar, esteja presente integralmente. É a primeira coisa, estar presente para receber a graça de Deus. Em 1515 nasceu um santo maravilhoso, que os nossos jovens conhecem bem, os jovens da comunidade. São Felipe Neri. Bem perto do descobrimento do Brasil, nasceu São Felipe Neri. E São Felipe Neri, ele era de família rica, era de uma família bem posicionada, mas ele queria servir a Deus. Ele estudou em colégio religioso. Ele ajudou um tio, foi auxiliar de um tio muito rico, e o tio dele falava para ele assim, tudo que é meu será teu um dia. Então São Felipe Neri poderia ter sido muito rico se ele aceitasse a herança do seu tio, mas ele negou para fazer a vontade de Deus. Ele abriu mão para fazer a vontade de Deus. Ele preferiu a graça de Deus. Vivia em Roma e com a sua alegria, a alegria do Espírito Santo, ele cativava os jovens. Ele chegava nos jovens com um sorriso, com uma alegria, e ele ia trazendo os jovens através da alegria, e aos poucos ele ia evangelizando os jovens. É muito bonita a história de São Felipe Neri. E ele também gostava de se retirar para rezar, para orar. E lá em Roma tem as catacumbas, né? E ele se retirava, ele gostava de ir para as catacumbas. Lá para onde tinha o povo escondido. E rezava ali, e orava ao Senhor. E ele tinha um contato tão grande com o Espírito Santo de Deus, que certa vez ele, em alguns momentos, ele dizia para o Senhor assim, Senhor, basta. Basta, porque essa graça é grande demais. Eu temo não suportar tamanha graça, tamanha intimidade contigo, Senhor. De tanto que ele sentia a graça de Deus. Porque ali ele se retirava, ele orava, ele se entregava totalmente ao Senhor, ao ponto de levitar, de sair do chão, e de falar, Senhor, eu não suporto tanta graça. Quantas vezes você falou isso para o Senhor, não suporto tanta graça? Às vezes a gente fala, eu não estou sentindo é nada. Olha o exemplo de São Felipe Neri.
Numa dessas vezes que ele estava ali nas catacumbas, lá em Roma é interessante porque o pessoal começa a escavar para construir um prédio, uma casa, e encontra uma catacumba. Então você vê assim uma construção, do lado tem a construção parada, porque encontrou ali, os arqueólogos encontraram uma construção antiga ali. Então você vê muito isso lá. Construções antigas que demoliram e ficou ali, depois alguém veio, fez alguma coisa em cima, e na hora que foram tirar para fazer um prédio melhor, encontraram e aí parou, não pode fazer mais nada ali. Aí fica um prédio bonito do lado e uma catacumba do outro. E São Filipe, assim, num dos momentos que ele estava numa dessas, rezando ali com o Espírito Santo, entregue completamente ao Espírito Santo de Deus, uma bola de fogo se formou na frente dele, entrou pela boca de São Filipe Neri, foi até o seu coração, fez o coração de São Filipe Neri dilatar, crescer, mas cresceu tanto que deslocou as costelas, eu ia falar colunas, as costelas de São Filipe Neri. Ele tinha um coração maior do que o normal, porque o Espírito Santo agiu tanto nele, se entregou tanto, ele ouviu tanto o Senhor através do Espírito, que ele engoliu uma bola de fogo, e aquela bola de fogo fez o seu coração dilatar, ficar grande, a ponto de abrir as costelas. E dizem que aquelas pessoas que eram assistidas por São Filipe Neri, quando iam conversar com São Filipe Neri, colocavam a cabeça no coração de São Filipe Neri e encontravam ali o lugar de repouso, encontravam um consolo, encontravam a calmaria que precisavam para a angústia que viviam, no coração aonde o Espírito Santo de Deus agiu. No coração aonde o Espírito Santo de Deus mora. Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus quer agir também através de nós, como nos diz a palavra. Se a gente não encontrou o lugar do repouso, o lugar que o Senhor preparou para nós, a gente não encontrou esse coração grande, dilatado, é porque o nosso coração também está duro e a gente se revolta com o Senhor. E aí o Senhor também não permite que a gente encontre esse lugar, porque nós estamos nos revoltando contra Ele. E Ele vem dizer hoje, chega de revolta. Se entrega completamente a mim, como fez São Filipe Neri. Deixa a graça acontecer. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o meu amor tocar o seu coração. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia, a alma que anda no amor nem cansa, nem se cansa. A alma que anda no amor nem cansa, nem se cansa. É uma coisa que a gente ouve muito hoje das pessoas. Eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou estressado, é muita coisa, e estou fazendo muita coisa. E as pessoas vão colocando isso para nós, tão cansado, tanta coisa, e o Senhor vai falar quem anda no amor. Através de Santa Teresa ele nos fala, nem cansa, nem se cansa, porque encontra no Espírito Santo o consolo, o lugar do descanso, o lugar que o Senhor preparou para nós, para nos acolher, para cuidar de nós. E Deus, ele faz tudo através do Espírito. Ele cura o nosso cansaço, ele cura o nosso estresse, ele cura as nossas dores, ele dá respostas para as nossas dúvidas. Só tem uma coisa que o Senhor não faz. Tem uma coisa que o Senhor não faz. Ele não decide por nós. Ele não decide, não adianta. Você fala assim, Senhor, decide aqui para mim. Ou eu torço para o Corinthians ou eu torço para o Palmeiras. O Senhor não vai falar, torce para o Palmeiras, nem para o Corinthians. Vai falar, torce para o São Paulo. Brincadeira, não vai falar, torce, não vai falar, escolhe A, escolhe B, decide por A, decide por B. Não, mas ele vai agir com o seu Espírito Santo. Ele vai dar certeza no nosso coração daquilo que é melhor. Ele vai agir. Basta a gente pedir. Basta a gente querer. Agora, partilhando com vocês, a minha esposa trocou de emprego.
né? Depois de muitos anos numa empresa e cansada já, né? De muito tempo numa empresa, é natural. E nós começamos a rezar. Então vamos rezar. Você não está satisfeita? Não está feliz? Está cansada? Não toma uma decisão assim do nada, né? Vou sair, vou jogar tudo para o alto. Não. Vamos rezar. E a gente começou a rezar. Vamos rezar nesse propósito, vamos colocar nas nossas orações, vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos inspirar do que é melhor, de qual é a vontade de Deus. E aí foi acontecendo, foi passando tempo, surgiu uma nova oportunidade de emprego. Aí o que vem? Você está no emprego e surge uma oportunidade. O que você tem que fazer? Decidir. E aí eu fico com toda essa história ou eu vou para um algo novo? Vamos pedir a inspiração do Espírito de Deus. Vamos rezar. Deixa Deus agir. Qual que foi a certeza que Deus pôs no nosso coração? Um dia que a gente estava rezando e conversando e Deus falou assim, vocês não estavam pedindo? Vocês não estavam rezando, pedindo? Eu dei. E aí foi a certeza de que era o momento de encerrar um ciclo e começar um novo, perdendo algumas coisas e ganhando outras, mas com a certeza de que o Espírito Santo de Deus nos ajudou a decidir. Quando a gente tem que tomar uma decisão, você para ouvir o Espírito? Você dá tempo do Espírito falar no seu coração? Ou você recebe a dúvida hoje e amanhã você já decide? Deixa o Espírito Santo de Deus falar. Certamente ele vai te dar a certeza do que é melhor. Não vai decidir por você, mas vai te inspirar. Mas às vezes tem tanto barulho no nosso coração, tem tanto barulho no nosso ouvido, na nossa cabeça, que a gente não ouve, a gente toma a decisão errada e depois a gente ainda fala, Deus não me ajudou. Deus não fez o que eu esperava. Então hoje, o chamado que o Senhor nos dá é ouvir esse Espírito da verdade, esse Espírito do amor, esse Espírito que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, não nos abandonará, que é o Consolador, que é aquele que vai nos ajudar em todas as dúvidas, em todas as necessidades, desde que o nosso ouvido esteja atento. Por isso hoje nós vamos pedir ao Senhor que fale mais uma vez em nós. Eu pedi para você fechar os seus olhos e colocar para o Senhor o teu coração. Sem o Espírito, nada podemos fazer. Sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer. O Papa Francisco nos disse certa vez, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres batizados no Espírito, que tenham experimentado a força de sua presença e que vivam na escuta do Espírito. Eu quero ouvir, Senhor. Vai falando para o Senhor, eu quero ouvir, Jesus, o teu Espírito, a tua voz. Vem falar em mim, Espírito Santo. Vem agir em mim, Espírito Santo. Age no meu coração. Age, Espírito Santo, no meu entendimento. Age, Espírito Santo, nas minhas dúvidas, nas minhas decisões. Nas minhas fraquezas, Espírito Santo, age. Fala em mim, Espírito Santo. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir o teu som. Espírito Santo de verdade. Espírito da verdade. Espírito de amor. Espírito de consolação, de cura, de libertação. Como agiu lá no cenáculo. Como agistes lá nos apóstolos reunidos com Maria Santíssima. Espírito Santo, vem agir hoje em nós. Vai falando, Senhor, Espírito, age em mim. Vai ficando de pé.
E nós vamos cantar, Espírito da verdade. Espírito da verdade, ouça a minha voz e venha agir em mim.